E nós seguimos orando com os Salmos. E hoje, orando com o Salmo 65. E você é nosso convidado a acompanhar essa reflexão na Palavra de Deus, pois ela é extremamente importante para o nosso coração. Na prosperidade e na fartura, celebre a Deus. Sabe como? Agradecendo. Aliás, graças exclusivamente a Deus, em nossa curta vida humana, nós experimentamos momentos de prosperidade e de fartura. Seja de alimentos, de pessoas, de alegrias, de saúde, experimentamos vários momentos desse na nossa vida. E o motivo é meio que natural. Se não fosse assim, a nossa vida seria um fardo insuportável, uma canseira sem razão, sem propósito nenhum. E graças a Deus ainda, os momentos de prosperidade e de fartura são maiores e mais frequentes na nossa vida do que os momentos de sofrimento e de deserto pelo qual nós passamos. Ou pelo menos deveria ser assim. Momentos de prosperidade, de alegria, de fartura na vida, nós precisamos dele. Por várias razões, mas uma delas é para que a vida faça sentido, para que tenha graça viver, para que valha a pena viver e principalmente temos momentos assim na vida para que a gente deseje um lugar melhor, um lugar de delícias maiores e sem fim. Não sei se você já entendeu o que eu estou querendo dizer, mas os momentos de fartura e de prosperidade usufruídos aqui nesta vida são um pequeno vislumbre do que experimentaremos na glória eterna ao lado de Jesus. Entretanto, deixe-me fazer um alerta para que você não se engane. O assunto do Salmo 65 não tem nada a ver com riquezas materiais pura e simplesmente, não. Até porque, na lógica bíblica, ser rico nesta terra não é sinônimo de ser abençoado. Assim como ser pobre não é sinal de que a pessoa é amaldiçoada. Aliás, o ensinamento bíblico ele é bem o contrário. Riquezas podem sim representar grandes maldições na vida de alguém, desgraças na vida de alguém, no momento que fazem a pessoa se sentir autossuficiente, controladora, poderosa e não dependente de Deus. Isso é uma verdade. Da mesma forma, ser pobre, economicamente falando, não é sinal de que a pessoa tem méritos para receber as bênçãos de Deus, como se Deus tivesse que ter dó da gente, achar que a gente é coitadinho e precisa das bênçãos dele para viver. Ser pobre de espírito, como ensina o Sermão do Monte, aí sim é motivo de receber bênçãos de Deus. Todo mundo aqui já presenciou uma cerimônia de casamento, se é que não passou por uma delas. E a gente aprende numa cerimônia de casamento, na hora dos votos, que seja na alegria ou na dor, seja na fartura ou na dificuldade, seja na saúde ou na doença, na pobreza ou na prosperidade, Deus deve ser sempre louvado. Mas eu destaco esse último caso, pobreza e prosperidade. É um caso especial, porque justamente nesta questão que nós mais falhamos. É fácil abandonar a Deus, culpando-o quando as coisas vão mal na nossa vida. Da mesma forma, é fácil desprezar a Deus quando tudo estiver bem demais na nossa vida. Eis o caminho de todo ser humano. Mas louvar a Deus é muito importante. E por isso Davi, aquele rei vitorioso, aquele rei abençoado, o rei próspero de Israel, ele vai nos ensinar por meio de uma poesia, de uma oração cantada, como devemos louvar a Deus da melhor maneira que existe. Por isso eu quero chamar a sua atenção.
A melhor maneira de louvar a Deus e de reconhecer Deus na nossa vida é por meio de ação de graças pelas bênçãos que Ele tem derramado na vida dos seus filhos. A melhor maneira de louvar a Deus ou de reconhecê-lo é extremamente simples, pois se resume em uma palavra: obrigado. Você quer louvar a Deus? Diga mais obrigado. Você quer fazer Deus reconhecido pelo que Ele tem feito na sua vida? Diga mais obrigado. Não se afaste o obrigado dos seus lábios. Gratidão anula reclamação, e isso agrada o coração santo de Deus, e essa é a mensagem do Salmo 65. Quem agradece não reclama, e quem reclama manda uma mensagem direta para Deus: Deus, o Senhor errou. Deus, no seu lugar eu faria diferente. Deus, não é justo o que o Senhor está fazendo comigo. Davi não faz isso. Davi, o nosso condutor por esse salmo, ele agradece a Deus. Não sei se você parou para pensar, mas nos dicionários a palavra obrigado, ela vem do latim, e no latim ela tem um significado maravilhoso. Obrigado significa o reconhecimento de uma dívida entre quem recebe um favor, uma gentileza, e quem o faz. De maneira que ambos, nessa dívida criada, eles ficam ligados, entrelaçados, atados, presos por um laço e uma obrigação moral. Isso é o obrigado. A frase mais completa no português para a palavra obrigado é: fico-lhe obrigado. Ou seja, a partir do momento que você me abençoa, eu fico devedor de você. Esse deve ser o nosso comportamento com relação a Deus. Deus nos abençoa e nós ficamos devedores das bênçãos que Ele tem feito na nossa vida. O contexto do salmo está falando de uma grande colheita. É um salmo de gratidão por uma colheita farta, uma colheita frutífera que o povo conseguiu. E o rei Davi, nesse salmo, ele está feliz demais, ele está radiante pela prosperidade que foi alcançada. Feliz, extremamente feliz. Assim como fica o sertanejo no nordeste do Brasil quando tem abundância de chuva. Quando a água está sobrando ali na sua região, assim como fica feliz o agricultor do sul do Brasil, quando a temperatura não esfria tanto, quando não tem geada e destrói todo o trabalho de suas mãos. Davi estava feliz demais. A impressão que temos no Salmo é que ele passou por um período de seca muito severa, um período de fome e dificuldade. E para eles, ter dificuldades na natureza ou na agricultura era sinal de que Deus estava reprovando algum ato que eles praticaram. Deus estava reprovando alguma coisa que eles fizeram. Eles pensavam assim: por outro lado, a colheita abundante representava a bênção de Deus sendo derramada ao povo, como se Deus estivesse aprovando aquilo que eles faziam. Deus é tão fiel que Ele abençoa o seu povo por meio da fecundidade da terra. Porque Deus sabe que todos nós, no campo ou na cidade, dependemos da agricultura para sobrevivermos. E qual é o nosso papel diante disso? Uma única palavra: obrigado. Agradeça, eleve a Deus o seu coração em gratidão. Aliás, gente, como nós precisamos agradecer mais. Precisamos agradecer pelas bênçãos de Deus concedidas a nós, mas também agradecer pelos nãos que nós recebemos, e são muitos. Temos que agradecer pelas curas alcançadas quando nós estamos doentes, sim, mas temos também que agradecer pelos adoecimentos que nós nunca chegamos a ter, porque Deus nos protege de adoecer e também nos cura quando adoecemos. Temos que agradecer pelo emprego conquistado, mas também temos que lembrar de agradecer pelo emprego mantido, em que nós não o perdemos e ficamos desempregados e dali tiramos o nosso sustento. Temos que agradecer pelo tempo em que Deus nos deu
a presença e a companhia de uma pessoa muito amada e não reclamar pelo tempo que desejaríamos que ele a mantivesse do nosso lado. Temos que agradecer pelo livramento milagroso no incidente, mas também pelos inúmeros livramentos que Deus nos dá, não permitindo que passemos por perigos. Temos que agradecer pelos momentos discretos em que Deus nos abençoa, e a gente chama isso de coincidências ou de cristocidências. Albert Einstein, o grande gênio, ele apontou certa vez que coincidência é a maneira que Deus encontrou de permanecer no anonimato. Quantas vezes você agradeceu por uma coincidência na sua vida? Quantas vezes você lembrou de agradecer a Deus pelos milagres anônimos que Ele faz na nossa vida? Tem um provérbio árabe que diz assim: coincidências são pequenos milagres onde Deus prefere não aparecer. Agradeça, eleve ao Senhor a sua gratidão, porque o ato de agradecer, ele louva a Deus, ele reconhece Deus e o que Deus tem feito, e ao mesmo tempo nos enche de esperança, aumenta a nossa confiança na dependência de Deus, renova o nosso entusiasmo quanto às respostas que Deus já deu e dará na nossa vida por tudo aquilo que a gente pedir. Esse é um dos motivos que nós experimentamos na vida, momentos de fartura, momentos de prosperidade, momentos de alegria, para que a gente se alegre neles e aprenda a dizer mais obrigado. Aprenda a ter um coração mais grato a Deus, e cantar é uma das melhores, se não a melhor maneira de expressar gratidão ao Senhor. Cantar é uma forma de adoração que agradece a Deus. Existe uma antiga cantiga alemã que ela é entoada com várias vozes sobrepostas umas sobre as outras, e ela virou um hino no nosso inário para o culto cristão, de número 423, talvez o menor hino dos nossos inários. Pequeno em tamanho, gigante em significado. Esse hino, ele diz assim: agradeço a ti, Senhor, pois tu és bondoso, tua misericórdia dura para sempre. E repete essa frase o tempo todo. Da mesma forma, eu me lembro do saudoso Luiz de Carvalho, tão querido no nosso meio, que com emoção ele cantava uma música, dando graças a Deus simplesmente por tudo. Ele tem uma música chamada Graças Dou, e nessa música ele derrama a alma dele diante do Criador, dizendo pelo que ele era agradecido. Olha o que ele cantava: graças dou por essa vida, pelo bem que revelou, graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas, graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste, pelas nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e também ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da vida eterna, sempre graças hei de dar. Precisamos agradecer a Deus na fartura, na prosperidade das bênçãos de Deus. Diga mais, obrigado. Palavras não têm o poder e não conseguem exprimir com precisão o quanto esse sentimento é significativo a Deus e às pessoas em nossa volta. Palavras não conseguem resumir a gratidão de um coração feliz em Deus. Alda Célia, de maneira muito mais simples que Luiz de Carvalho, ela fala algo assim, de tão simples, lindo demais quanto a gratidão. Ela diz: eu agradeço, obrigado Jesus. E diz pelo quê?
Olha o que ela canta em uma de suas músicas. Eu agradeço pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. Pelo dia que nasce, obrigado, Jesus. Pelo irmão que está ao meu lado, obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado. Obrigado, Jesus. E ela termina: pelo ar que respiro, obrigado, Jesus. Pelo pão que alimenta, obrigado, Jesus. Pela chuva que cai sobre a terra, obrigado. Obrigado, Jesus. Coisas simples e banais que nos esquecemos de agradecer a Deus. Não existe fartura ou prosperidade maior ou mais valiosa nessa vida do que ter um Deus que nos acolhe, um Deus que nos ama, que cuida de nós, que nos ouve e que nos atende. Por isso nós podemos dizer para Ele, obrigado. A PIB de Curitiba, com muita felicidade, pegou uma música de Don Moen e traduziu essa música para o português, expressando o sentimento de gratidão. Cantar é a melhor maneira de dizer obrigado. E nessa música, chamada Graças Dou, eles dizem: aqui diante de ti, eu tenho tanto para te agradecer. Graças dou. Graças dou, o que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, e o refrão: com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo a ti, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Tem feito tanto por mim, da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou. E termina: por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz, graças dou, graças dou. Como nós temos que agradecer a Deus. Como nós precisamos fazer isso. Sejamos como homens segundo o coração de Deus e louvemos ao Senhor em gratidão por tudo que Deus tem feito na nossa vida. O Salmo 65 é um salmo revolucionário, porque aqui Davi não reclama de nada, ele não vai maldizer nada, ele não lamenta de nada. No Salmo 65 ele simplesmente agradece a Deus por meio de uma linda celebração. Primeiro, ele divide em duas partes, mas primeiro, ele apresenta um louvor pelas bênçãos espirituais que ele recebeu. Versículo 1 até o versículo 5, acompanha comigo. O louvor te aguarda em Sião, e Sião é o nome poético de Jerusalém. Ó Deus, os votos que te fizemos serão cumpridos, ele faz uma promessa. Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Quando os nossos pecados pesavam sobre nós, tu mesmo fizeste propiciação por nossas transgressões. Como são felizes aqueles que escolhes e trazes a ti, para viverem nos teus átrios. Transbordamos de bênçãos da tua casa, no teu santo templo. Tu nos respondes com temíveis feitos de justiça. Ó Deus, nosso Salvador, esperança de todos os confins da terra e dos mais distantes mares. Pelo conteúdo do Salmo, é provável que os agricultores, eles faziam votos a Deus pedindo uma boa colheita. E não há nada de errado em fazer votos a Deus, desde que sejam votos de obediência, cumpridos e depois agradecidos. Errado é fazer votos e não cumpri-los, porque isso é papel de gente tola, como Salomão já nos ensinou. E Deus não se agrada de tolos. Por isso que Salomão vai dizer: é melhor que você não vote do que você fazer um voto e você não cumprir. E o Salmo também diz que uma hora ou outra todo mundo vai reconhecer que Deus é Senhor de tudo, que Deus é o Criador, sustentador. Todo mundo vai reconhecer isso, ainda que seja na eternidade, quando todas as distrações humanas nos forem tiradas.
Assim como o salmista, nós temos um motivo muito especial para agradecer a Deus, todo o tempo e o tempo todo. E se você percebeu, ele agradece a Deus pela dádiva do perdão concedido sem que ele merecesse nada. Deus perdoa, apaga as nossas transgressões, nossos pecados, os efeitos eternos dele, e sabemos que o perdão verdadeiro é somente pela confissão dos pecados a Jesus, que morreu na cruz por cada um de nós. Ele agradece pelo perdão. E eu desafio você, pelo perdão alcançado, sempre diga obrigado. Obrigado se diz todo dia, obrigado se diz sempre. Há quantos anos Jesus te salvou e te tirou de um lamaçal de perdição? Diga obrigado. Um coração agradecido renova a esperança de que sempre vai ser melhor. Deus, ele é tão bom que ele renova a nossa esperança. É o Deus do otimismo, o Deus do entusiasmo. Deus é o Deus do ânimo. Mas hoje está ruim, mas amanhã vai ser melhor. Deus é Deus de todos os povos, o salmista falou aqui, e será para todos sempre. Agradeça a Deus pelo fato dele nunca perder o controle sobre nossas vidas, pelo fato de Deus nunca perder o controle sobre a humanidade. Então eu digo, pelo controle divino assegurado, diga sempre obrigado. Mas talvez você ainda está em dúvida sobre o que agradecer a Deus. Se você está em dúvida pelo que deve agradecer, agradeça genericamente a Deus, simplesmente por tudo. Nós cantamos a música do Ministério Diante do Trono, que diz exatamente isso: por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, e repete essa frase de gratidão. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Depois que Davi agradeceu pelas bênçãos espirituais recebidas, mesmo aquelas que a gente nem lembra, e são tantas em nossa volta, mesmo aquelas que nós não reconhecemos, e são muitas, ele começa a louvar a Deus pelas bênçãos naturais, pelo que Deus fez na natureza. E assim ele orou do versículo 6 até o final do Salmo. Tu que firmaste os montes pela tua força, pelo teu grande poder, tu que acalmas o bramido dos mares, o bramido de suas ondas e o tumulto das nações. Tremem os habitantes das terras distantes diante das tuas maravilhas. Do nascente ao poente desperta canções de alegria. Cuidas da terra e a regas, fartamente a enriqueces. Os riachos de Deus transbordam para que nunca falte o trigo, pois assim ordenaste. Encharcas os seus sulcos e aplainas os seus torrões. Tu a amoleces com chuvas e abençoas as suas colheitas, coroas o ano com a tua bondade, e por onde passas, emana fartura. Fartura vertem as pastagens do deserto, e as colinas se vestem de alegria. Os campos se revestem de rebanhos, e os vales se cobrem de trigo. Eles exultam e cantam de alegria. Davi está dizendo que as bênçãos do Senhor derramadas sobre nós pela natureza se aplicam a todas as pessoas, gente boa e gente ruim. É a graça comum de Deus, e não importa se a gente nasce e vive lá onde nasce o sol no Oriente, não importa se a gente vive no Ocidente, onde o sol se põe. Deus abençoa os dois extremos na terra, dando-nos o resplendor de um dos eventos mais lindos a serem contemplados, o nascer do sol e o pôr do sol. Então eu quero desafiar você, a partir de hoje, adote um hábito que era o que Davi tinha e quer nos ensinar. Veja que simples
e que profundo. Olhe em sua volta a partir de hoje. Veja com os seus próprios olhos a fartura das bênçãos de Deus sobre a sua vida. Agradeça por suas mãos. Agradeça pelos seus pés. Agradeça pelo ato de ver, pelo ato de cheirar, pelo ato de falar, pelo ato de ouvir. Agradeça pelo ato de você poder sentar e poder se levantar. Agradeça por poder comer, por poder beber e ter o que comemorar. Agradeça por ser abençoado. Agradeça por poder abençoar alguém. Diga obrigado. Quer saber mais pelo que agradecer? Agradece por cada lavoura que você enxergar com seus olhos, por cada pastagem e animal no campo. Agradeça por cada rio ou riacho por onde você passar, por cada lagoa, por cada açude, por cada seca ou inundação. Agradeça por cada onda do mar, por cada nascer ou pôr do sol. Agradeça por cada duna de areia ou montanha toda esverdeada pelas árvores que a enfeitam. Agradeça por cada grupo de pessoas que você encontrar pela vida. Agradeça pelas sacolinhas de mercado que você sai quando faz uma compra. Agradeça pelo pão que você busca na padaria quentinho, cheiroso e está levando para casa. Agradeça por cada reunião familiar em que a família pode estar junta debaixo do mesmo teto. Isso é bênção. Agradeça por poder se deitar num colchão e se cobrir de maneira muito quente num cobertor. Agradeça por cada café da manhã, almoço e janta que você tem o privilégio de desfrutar, pelo teto que te protege acima de você. Agradeça pela primeira mastigada do dia, que é um privilégio. Tem gente que não tem, gente, esse privilégio na vida. Agradeça pela água que você bebe, nem o gosto dela você sente. Tem gente que nem água pode beber. Agradece a Deus por conta disso. Agradece a Deus pela manhã que você acordou, pela primeira vez que você abriu a porta ou a janela do quarto e olhou para fora e vê a grandiosidade da beleza de Deus. Agradeça por cada vez que você chegar em casa, depois de uma atividade, abrir a porta e entrar e diga: Deus, obrigado porque o Senhor me trouxe aqui. Obrigado porque o Senhor me colocou aqui. Agradeça sempre que você olhar na face dos seus pais, na face dos seus filhos, na face dos seus cônjuges, pois isso não será para sempre. Agradeça, diga um sonoro e profundo obrigado. Deus é tão bom que Davi faz uma comparação no final do Salmo, comparando Deus a uma carruagem cheia de bênção, que Deus vai passando com essa carruagem e as bênçãos vão caindo, se derramando por onde Ele passa e as pessoas são abençoadas com isso. Veja que lindo que Ele quer ensinar na minha vida e na sua vida. Deus passeia com uma carruagem lotada de bênçãos que vão caindo para a gente pegar e viver a nossa vida com mais alegria, fartura e prosperidade. Toda hora Deus passa com essa carruagem na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Cabe a você enxergar Deus passando na sua vida todo dia. Cabe a você e a mim ficar pronto para receber as bênçãos de Deus. Assim sendo, a gente pode terminar esse salmo concordando com o salmista de que tudo que estiver em nossa volta e tudo que estiver dentro de nós é bênção de Deus na nossa vida. Até mesmo as provas, as dificuldades que nós enfrentamos, porque nelas Deus está nos ensinando a sobreviver. Então eu quero encerrar essa oração, esse salmo, como fez Elaine Martins, uma cantora da qual eu passei a admirar pela profundidade do que canta. Ela canta com fervor exatamente a essência que Davi quis ensinar nesse salmo para cada um de nós. Então ela diz em sua canção: eu agradeço a tempestade que passou, agradeço a bonança
que chegou. Agradeço porque Deus me abençoou. Agradeço, Senhor, por ouvir o meu louvor, por cobrir-me de amor e eu não mereço. Eu agradeço por ter pés para caminhar. Agradeço por ter mãos para trabalhar. Agradeço por ter mente para pensar. Agradeço por ter voz para louvar. Eu agradeço pelo sim e pelo não. Agradeço pelo inverno e agradeço pelo verão. Agradeço pela água e pelo pão. Agradeço pelo monte e pelo grão. Eu agradeço a tempestade que passou. Agradeço a bonança que chegou. Agradeço porque Deus me abençoou. Agradeço, Senhor, por ouvir o meu louvor, por cobrir-me de amor. Eu agradeço. Agradeço, Senhor, por te dar meu coração e em troca receber o seu perdão. Agradeço por sair da escuridão. Agradeço por ter libertação. Eu agradeço pelo fim da solidão e o começo de uma nova direção. Agradeço pelos dias que virão. Agradeço por estar em suas mãos. Reconheçamos, é difícil agradecer, mas outra grande verdade é que na fartura e na prosperidade, e serão os momentos mais frequentes da nossa vida, celebre a Deus louvando por meio da gratidão. Diga mais: obrigado, Senhor. Amém? Feche teus olhos e vamos agradecer a Deus. Vamos dizer obrigado ao Senhor. A você que está me ouvindo, me acompanhando, pelo que você tem que agradecer a Deus. Pelo que pedir você já sabe, pelo que se queixar você já sabe, mas a pergunta do Salmo é direta: pelo que você tem que agradecer a Deus? Gratidão renova o coração, renova o entusiasmo. Então eu convido você agora, diga para Deus obrigado. Diga para Deus obrigado pelas coisas mais simples, como o ar que entra no seu pulmão. Agradece a Deus pelas mãos que você tem, e com elas tantas coisas você desempenha, pelos pés que te sustentam e te fazem caminhar. Eu te convido, diga obrigado para Deus. Agradece até pela enfermidade que você está enfrentando, pela cura, pelos milagres, livramentos. Agradece pelas dificuldades, porque Deus em tudo isso tem propósito. Eu convido você a ser muito sincero e levantar a Deus uma palavra de gratidão. Pai querido, esse é o sentimento do nosso coração. Nós queremos, Deus, te agradecer, mas são tantos os motivos para fazer isso, Pai, que eu sei, Deus, que palavras não expressam o tamanho da gratidão que temos dentro de nós. Então, Deus, juntamente com os meus irmãos, eu quero dizer ao Senhor, obrigado, obrigado e obrigado em nome de Jesus. Amém e amém.